Após o dilúvio, nós observamos que Satanás mais uma vez tenta arrastar a raça humana à destruição. No episódio de Cã, o filho mais novo de Noé, aquele episódio foi fatal. Eu não sei se Cã deveria ter entrado na arca ou não. Ele entrou na arca por causa de seu pai, quem sabe. Entrou na arca, era irreverente, incrédulo, e trazia em si toda a cultura pré-diluviana. E certa vez, por causa da intemperança de Noé, ele viu a nudez do pai. Ao invés de tapá-la, de encobrir, eu não estou dizendo cobrir pecados, mas encobrir as indiscrições de nossos irmãos, porque às vezes tomamos conhecimento de um fato que pode ser localmente resolvido e espalhamos. Dizemos: olha, fulano está nu. Como que você gostaria de ser tratado nessas circunstâncias? Então, seja misericordioso. Se for um assunto difícil, aqui está o anjo da igreja. Ele sabe como cuidar das coisas. Irmãos, e através da família de Cã, começa uma civilização ímpia, perigosa, de homens fortes. E de repente eles pensaram o seguinte: a ordem do Senhor é espalhar-nos por todo o globo, povoar, e virmos a formar famílias e nações distantes. Que isso não aconteça. Façamos o primeiro projeto globalista da história. É claro que eles não usaram tal expressão. Vamos construir uma cidade grande, bonita, e no centro dessa cidade vamos erguer uma torre muito grande, alta, muito alta. Pela leitura das Sagradas Escrituras, percebemos que Nimrod, descendente de Cã, estava liderando este projeto globalista. Prestem atenção, a globalização em si não é pecado, porque desde que o homem está aqui na Terra, há globalização. As nações se comunicam, fazem negócios entre si, trocam embaixadas e embaixadores, é algo normal. Mas o globalismo é o quê? É a ideologização da globalização. É quando se ideologiza algo natural, colocando dificuldades e entraves para que Satanás use ou esse projeto ou essa prática. E os homens começaram a erguer aquela torre, uma torre alta, que chegaria aos céus. É claro que eles sabiam que a torre jamais chegaria aos céus. É uma força de expressão, como hoje falamos em arranha-céus. Sabemos que nenhum prédio chega a arranhar o céu. E a torre estava alta. Deus disse: eu não estou vendo nada. Não estou vendo nada. Às vezes fazemos projetos aos nossos olhos tão grandes, tão imensos, tão altos, que aos olhos de Deus nada representam. Ele olha de cima e diz: eu não estou vendo nada, eu preciso descer para ver o que eles estão fazendo. E o Senhor desceu e disse o seguinte: olha, de agora em diante não haverá limite para tudo que os homens intentarem fazer, mas vamos colocar um limite em seus excessos, em sua criatividade. Se o homem pudesse, manipularia o tempo, a eternidade.
criaria coisas bizarras através da engenharia genética, mas Deus coloca limites em todas as coisas. Deus coloca limites em todas as coisas. E a partir daquele momento, o Senhor desceu e disse: vamos confundir a linguagem do povo. Antes, a humanidade toda falava um só idioma, estava no mesmo lugar, aglutinada, e queria ficar presa numa única cidade. Caso isso acontecesse, a humanidade seria destruída em 3 ou 4 gerações, porque todos juntos haveria um desgaste emocional tão grande, a violência urbana em Babel seria tal que os homens matar-se-iam uns aos outros até desaparecer. E não era esse o projeto de Deus. O Senhor queria espalhar toda a humanidade, e assim o fez, confundindo-lhes a língua. E a partir daquele momento, os homens passaram a falar diversos idiomas. Mas, se fizermos um estudo comparativo, verificaremos que todos os idiomas são irmãos. Sim, senhores. Vejam bem. Mãe em português, em espanhol, em inglês, em alemão, muta, em russo, mama. Numa língua africana, parece que é Swahili, não me lembro. Sabe como é mãe? Eva. Todas as línguas são irmãs. Deus confunde as coisas, mas deixa a sua marca, deixa o seu sinete, deixa a sua ação, a sua impressão digital. Quem fez isso foi eu. Quem criou isso foi eu. E Deus sabiamente separou as famílias de Sem, de Jafé, de Cã, e estabeleceu limites às vezes naturais e às vezes artificiais, para que as famílias não se destruíssem mais. Vejam bem que, mesmo em nosso país, os estados são às vezes limitados por rios, por montanhas, o mesmo acontecendo na Europa, na África, na Ásia. Esses limites foram estabelecidos por Deus, e ainda o Senhor criou os oceanos para que, no caso de uma guerra mundial, como aconteceu por 2 vezes no século passado, ainda houvesse oportunidade de a humanidade sobreviver. Satanás quer destruir a família humana, quer destruir a família humana. O seu projeto é terrível, é o anticristo. O anticristo, irmãos, é um ser medonho, terrível. Satanás não sabe quando o Senhor Jesus Cristo virá arrebatar a sua igreja, mas tem sempre preparado um homem para lançá-lo, caso isso aconteça de um momento para o outro. Na história, há diversos anticristos, como o faraó do Êxodo, como os reis assírios, os imperadores romanos, cada um mais perverso do que o outro, como Carlos Magno, que tentou unificar a Europa, mas não conseguiu. Ele é conhecido como o criador da Europa moderna. E depois, na Segunda Guerra Mundial, eis que se levanta Hitler e tenta unificar aquilo que Deus dividiu. E há hoje a União Europeia que, olhando de longe, parece algo compacto, forte,
Mas não nos enganemos, assim como o ferro não se une ao barro, assim os estados europeus não se unem entre si, estão espiritual e moralmente separados. É claro que Satanás, após o arrebatamento da igreja, conseguirá, por um período de 3 anos e meio, formar um império mundial. E isso já ocorre. E tudo encaminha-se para que este mundo seja destruído. Mas não vai acontecer. Quem é o homem do pecado? E já estamos chegando ao final, irmãos. Quem é o homem do pecado? É o anticristo. Satanás, conforme dissemos, Satanás, conforme dissemos, não pode materializar-se, mas terá ele, durante a 70ª semana de Daniel, 2 elementos: um preposto político, que é a besta que emerge dos mares, e outro preposto suscitado da terra, é a besta religiosa, é o seu preposto ou lugar-tenente religioso, que dará todo o suporte místico para que o anticristo possa sobreviver incontestavelmente por 3 anos e meio. E o anticristo tem como projeto, antigamente, pastores, alguém dizia que o grande objetivo de Satanás era usar a Igreja Católica como seu suporte religioso. Irmãos, não nos enganemos. Hoje não somente a Igreja Católica, mas a Igreja evangélica, ou nominalmente evangélica, até mesmo partes da Igreja pentecostal, estão trabalhando em prol do anticristo, permitindo que heresias, doutrinas falsas e maus costumes adentrem a Igreja de Deus. Tomemos cuidado com isso. Ontem nós falávamos aqui acerca dos ataques que as doutrinas pentecostais vêm sofrendo. Por que as doutrinas pentecostais? Porque não há doutrina mais excelente do que a professada pelas Assembleias de Deus. E isso não é ufanismo. Se eu não acreditasse assim, eu estaria noutra igreja. Mas eu posso afirmar, e o que me dói, irmãos, o que me dói, o que me machuca, é quando alguns elementos desclassificados, sem base, levantam-se para dizer que o movimento pentecostal brasileiro não tem uma teologia. Tem teologia sim, e boa e excelente. Quem não tem teologia são esses rapazes, que estão sendo usados pelo anticristo e não sabem. Eles não gostam de nós, eles até odeiam-nos. Todavia, eles não podem viver sem nós, porque precisam vender os seus livros e apostilas em nosso meio e cobrar iníquos cachês do povo de Deus. Nisso eles precisam da Igreja dos Santos. E agora vem dizer que nós não temos teologia. Quem nos dará uma? Eles? Não, senhores. E dizem ainda que sem a sua hermenêutica nós não podemos interpretar a Bíblia. Estão a serviço do anticristo, sim. Estão a serviço do anticristo, sim. Eu não posso concordar com isso. É o homem do pecado. Eu assisti a uma conferência, perdoe-me voltar ao assunto, de algumas senhoras que tentam introduzir o feminismo em nosso meio. O feminismo.
As servas do Senhor não precisam disso. As servas do Senhor não precisam disso. São filhas de Sara, de Rebeca, de Raquel. O que é isso? É o anticristo. Só que diz a minha Bíblia, a palavra de Deus, que o homem perfeito, Cristo Jesus, há de derrotar o anticristo com o sopro de sua boca. Perdoe-me, senhoras, voltar ao assunto. Algumas podem perguntar: mas uma mulher não pode ser pastora? Não, porque ela carrega em seu ventre pastores, evangelistas, pastores. Ela cuida e educa pastores. Quer missão maior do que essa? Quer missão maior do que essa? Elas dão à luz pastores, teólogos, presidentes de convenções. São as santas mulheres do Senhor. Finalmente, irmãos, a doutrina do homem tem como objetivo fazer de nós homens perfeitos. Quando dizemos homens, incluímos também o homem e a mulher. Nós não temos aqui por costume dizer a paz do Senhor a todos e a todas. Eu não gosto disso. É um bordão esquerdista. É um bordão ruim. A paz do Senhor Jesus a todos. A todos. Que coisa feia. E vamos trazendo essas esquisitices para a casa de Deus. O Senhor Jesus disse: paz. E se ele dissesse: paz seja convosco? Seria feio, não é? Irmãos, que Deus os abençoe. Pastor Martim, que Deus abençoe nosso povo. Irmão Reinaldo, irmãos do Santo Ministério, a paz do Senhor.